Estamos aqui mais uma segunda muito feliz, muito alegre, comemorando, celebrando mais uma segunda-feira com o nosso Café com Terapia, as nossas pílulas semanais de informação, conhecimento e reflexão. E aí, como que você está aí do outro lado? Deixe o seu nome, seu comentário, de onde você está falando. Já tomou o seu cafezinho de hoje? Nosso Café com Terapia hoje vai abordar um tema que ele vai fazer uma comparação. Né? Ele vai fazer uma comparação dos nossos relacionamentos afetivos, dos nossos relacionamentos profissionais. O que transborda de um do outro, o que a gente aprende um com o outro nesses dois relacionamentos, né? Qual a intenção, né, de trazer isso aqui para você? É que a vida é uma arte, né? Ela só se repete. Enquanto os padrões estiverem se repetindo, a gente vai ser, como eu sempre digo, aquele boneco do posto, que o vento vai e leva para um lado, o vento vai e leva para o outro lado e continua tudo do mesmo jeito. E o que é esse vento que vai e esse vento que vem? São essas vozes que a gente ouviu na infância, são as vozes que recuam na nossa mente, nós nem sabemos por quê, e simplesmente vamos seguindo igual uma vida que não fosse nossa. A gente não toma posse assim de verdade do que é da gente. Então, o objetivo dessas lives é o quê? É expandir a tua consciência, expandir a tua mente com novas oportunidades, com novas frentes de pensamento, de ideias, de possibilidades, para você aplicar na tua vida, para você transbordar com as pessoas que vivem com você, né? No seu entorno profissional, no seu entorno de amizades, na sua vida, porque a gente nasceu para ser feliz, transbordar, multiplicar e ter uma vida leve. Esse é um propósito muito importante. E aí, eu te pergunto, né? Quantas vezes nós tentamos resolver aqueles desafios simples do amor com a mesma lógica que a gente desenvolve no trabalho? E eu pergunto mais ainda, deixa eu pegar algo aqui. Eu pergunto mais ainda, quantas vezes a gente se pergunta, por que o que eu faço, né? Me planejo no trabalho, me organizo, planejo uma reunião, planejo apresentar um projeto, organizo, faço o passo a passo de tudo isso, mas por que não dá certo? Quando eu faço a mesma coisa e quero levar essa mesma coisa para meus relacionamentos afetivos. O que pega? Né? Onde está? Por que você às vezes consegue ter um sucesso profissional e não consegue ter um sucesso relacional? Por que você consegue ter um sucesso relacional e não consegue ter profissional? Onde que está a treta, né? No ambiente corporativo, hoje eu vou transbordar do corporativo, do trabalho para o relacionamento. A gente foi treinado, né, para atingir metas, performance, estratégia, resultados. E a gente, né, trabalha que nem louco, igual a máquina, né? Lembra do filme de Charlie Chaplin? A gente trabalha que nem louco para produzir esse resultado. Mas nos relacionamentos afetivos essa lógica nem sempre funciona. Porque o amor não responde à razão. Ele responde à presença, à escuta, à vulnerabilidade e à capacidade de sentir, de perceber. E é totalmente fora da lógica, fora da razão. É um estado de presença, é um estado de entrega, é um estado de confiança. E aí, é nesse ponto que a gente pode se perceber como uma pessoa muito forte no trabalho, mas confusos e travados na vida afetiva. Mas isso não acontece por acaso, gente. Isso muitas vezes a gente só está repetindo padrões invisíveis, historinhas antigas, narrativas, aquela história, aquelas vozes herdadas lá da nossa infância que vem de gerações anteriores. O que de fato você diz que é seu? O que de fato você diz que emerge da pessoa que você é? E o que de fato você, quando vai refletir, você fala, eu gosto disso porque eu lembro do meu pai, mas essa lembrança afetiva é boa, ela é aplicável para a vida que você vive hoje? Meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, eu também faço assim. Aquela história do peixe, gente, lembra do peixe? Tá fritando o peixe com o rabo para fora da frigideira e vai perguntar por quê? Era porque a avó fazia, porque a bisa fazia. E, putz, a frigideira grande tá aí do lado.
O recurso está aí do lado, mas você continua fazendo a mesma coisa só por falta de escolher um caminho diferente. Você faz isso no modo material. Por isso que hoje eu estou trazendo o trabalho, que é uma coisa comum para todos, para o modo relacional, né? Então você faz isso do lado prático da vida, mas se repete do lado sentimental da vida. Leva para a metafórica do peixe que você está fritando na frigideira pequena, sendo que a grande, o recurso já existe e está ali do seu lado, disponível, alcance do seu braço. Assim mesmo estão os recursos do conhecimento, da expansão da tua consciência. De buscar viver a sua vida e em busca de não de abandonar aquilo que você recebeu, honrar aquilo que recebeu. Tudo que nós recebemos é o que nos traz até aqui, até o agora. Mas a gente precisa fazer mais, né? O que nos trouxe até aqui e agora custou muito para quem veio antes. Era a idade da pedra. Imagina a evolução, o que aconteceu de lá até agora. Pra gente estar aqui lindo, maravilhosos, aqui assistindo uma live, você aí no seu lugar, no conforto de onde você pode estar, eu aqui no conforto de onde eu posso estar, e a nossa voz, a nossa comunicação chegar e a gente poder expandir. Quantas guerras, lutas, descobertas, trabalhos foram efetuados para a gente estar aqui curtindo isso aqui agora. E o que a gente faz com isso? Como que a gente pode honrar tudo isso que a gente recebeu e passar além? Como a gente pode deixar a vida dos nossos descendentes mais leve, encerrando em nós, encerra em mim, tudo que se repete, que não é positivo e que não agrega. Encerra em mim e daqui começa uma estrada com mais recursos. E se você for fazer uma análise de estrada, os nossos antepassados nem estrada tinham. Eles tiveram que desbravar tudo. E hoje a gente tem esse tapete para andar. E o que a gente entrega mais para os nossos descendentes? Ficou a parte fina, ficou a parte do ser, ficou a parte da mentalidade, ficou a parte de energia, do transmitir, né? E é isso que a gente está aqui fazendo. No trabalho, a gente aprende a negociar contrato, liderar equipes, cumprir prazo, bater meta. A gente faz isso muito bem, né? E se não fizer muito bem, o que acontece? A gente não permanece. Mas quem foi que te ensinou a lidar com a rejeição, a lidar com a intimidade saudável? Quem foi? Quando foi que a gente aprendeu isso, né? Quando foi que a gente aprendeu a lidar com a frustração emocional? A gente aprendeu a engole o choro e segue a vida, né? Quando foi que a gente aprendeu que faz parte não ser escolhido, faz parte ser rejeitado, e aprendeu a lidar com essas emoções, com essas dores emocionais da rejeição, do abandono, da humilhação, da vergonha. Quando que alguém ensinou que isso faz parte da vida e que não precisa ser tão dolorido, né? Aí eu te pergunto, de que adianta a gente ter reconhecimento profissional e estar emocionalmente indisponível? Quem se relaciona com um robô? Porque no trabalho a gente segue uma lógica, a gente cumpre prazo, a gente faz... É um padrão. Mas o relacionamento é vulnerabilidade, é maleabilidade, é flexibilidade. E como se torna, viver esses dois papéis, né? O tão lógico, tão certo, tão... E o outro, calmo, observativo. Os dois são de cooperação, mas são cooperações diferentes. Uma cooperação, ela é na flexibilidade, no se permitir olhar, né? E o outro é no se permitir analisar dados e tirar conclusões. De que adianta ter uma alta performance no seu currículo e uma baixa presença nos seus relacionamentos? De que adianta ser referência no mundo, referência para o mundo, e ser um estrangeiro, uma estrangeira dentro de si próprio? E muitas vezes essas perguntas já devem ter tocado aí dentro de você, porque talvez você responda como assim: o meu foco é o trabalho, eu só foco em trabalho, eu só foco em resultado, eu não quero saber de relacionamento, relacionamento não é pra mim, eu nasci pra ser sozinho, eu nasci pra ser sozinha. E talvez essas respostas
sejam apenas desculpas. Desculpas bem dadas. E eu gostaria de saber, eu gostaria de pedir para você perguntar para si próprio, de fato, o que você quer. De fato, se esse é o teu sonho, é o teu desejo. Ou se, de fato, essas escolhas foram fugas. Fugas para não ter que encarar aquilo que não foi ensinado, aquilo que você assistiu e foi dolorido, ou ainda evitar as memórias, as lealdades invisíveis, as narrativas, aquelas vozes que foram ensinadas, que a gente foi ouvindo e que trouxeram dor para você, a sua percepção foi de dor e não de positividade, e isso é uma barreira e que você evita fugindo, escolhendo de uma outra forma. Essa é uma pergunta de um questionamento que fica para você. Você sabia que o sucesso é ótimo, né? Quem não sabe, sucesso maravilha. Ele protege, ele nos dá segurança, mas ele também afasta. No trabalho, muitas vezes, é necessário ser firme, racional, estratégico. Mas somos muito valorizados pela objetividade, pela capacidade de resolver, pela capacidade de antecipar, de controlar. Relacionamento é controle? Não. Podemos ser objetivos estratégicos no relacionamento desde que a gente converse e faça acordos, mas sem controle, né? No campo afetivo, essas mesmas habilidades podem, em alguns momentos, se transformar em barreiras emocionais. Porque o relacionamento saudável não se sustenta com eficiência. Ele precisa de troca verdadeira, profunda, precisa de disponibilidade emocional, percepção, presença, coragem de se mostrar por inteiro. E se mostrar por inteiro é ser vulnerável, é deixar essas emoções transbordarem, essas emoções de quem você é de verdade, não de quem você foi embalado. E aí entra um ponto essencial. Muitos dos nossos comportamentos afetivos não nasceram com a gente, eles foram aprendidos, eles foram observados, eles foram absorvidos. Crenças de que sobre amor, sobre entrega, sobre sofrimento, sobre merecimento, sobre escolha, tudo isso pode influenciar na relação que você leva aqui hoje e agora. E do afetivo transborda para o profissional, do profissional vice-versa. Então, às vezes, repetimos formas de amar marcadas pelo medo, pela renúncia, pelo sacrifício ou pela autocobrança de ser perfeito, de não errar, de entregar sempre o melhor, sempre o melhor. Só que nos relacionamentos afetivos, a gente entrega o que a gente dá conta de entregar hoje, com toda a qualidade, com todo o amor, com tudo que a gente dá conta. O relacionamento afetivo, ele não prega perfeição, né? Ele prega entrega, né? E o convite aqui é, mais uma vez, chamar a atenção para você observar esses padrões, né? Tem a possibilidade de mudar esses padrões, existe sim a possibilidade de mudar esses padrões, mas é um processo, não é mágica. Para a gente ser o que a gente é hoje, a gente caminhou uma estrada, a gente tem marcas e a gente precisa trabalhar essas marcas. Não acontece de uma vez, acontece em camadas. Primeiro a gente percebe o que está acontecendo, a gente toma consciência, depois a gente nomeia, a gente dá nome. A gente não foi nem educado a entender, saber as emoções que a gente não sabe nomear as emoções que a gente sente. É amor? Amor é isso. É alegria? É tristeza? O que você sentiu quando alguém fez algo com você? A pessoa não sabe responder porque ela não conhece os sentimentos, ela não sabe nomear as emoções, né? Então, primeiro a gente percebe, depois a gente nomeia, e em seguida a gente precisa fazer uma escolha, um caminho da direita e da esquerda. Se a gente continua repetindo ou se a gente começa com coragem a construir algo novo. E romper, gente, não significa romper padrões, não significa romper com a família, não significa romper com o passado, não significa abandonar a sua história. Significa reconhecer
que muitas vezes a sua vida está sendo vivida de forma automática, mas que agora existe consciência suficiente para interromper esses ciclos e escolher o poder da escolha, escolher caminhos mais alinhados com a versão de que você está se tornando hoje. Você não precisa viver a vida dos seus pais, a vida dos seus antepassados. Você tem a sua própria vida para ir além. Faz sentido para você? Posso deixar aqui um convite para você? Um convite para você observar. Observe seus pensamentos. Observe as suas emoções. Observe as suas reações automáticas. E pergunte a si próprio. Pergunte a si mesmo. Isso é realmente meu? Ou isso foi herdado, foi aprendido ao longo da vida? E se eu herdei como? De onde vem isso? Ai, aquela respiração profunda que vem lá do chakra básico. E essa pergunta, você vai encontrar respostas. E essas respostas vão precisar ser trabalhadas, porque serão informações novas, serão conhecimentos novos, serão aprendizados novos que serão agregados à nova versão que você está se tornando, a versão de ser dono, dona de si próprio. Muitas pessoas constroem uma identidade tão forte, tão eficiente para sobreviver e prosperar, e sem se perceber, o que acontece? A gente vira uma armadura intransponível, né? As armaduras têm a função muito importante de nos proteger. E ela nos protege do quê, gente? Aquilo que protege demais também é um problema, porque pode impedir o toque, a intimidade verdadeira, a troca. Vai impedir o acesso. Sabe aquela pessoa que você nem conhece, mas só de olhar você já pensa assim, nossa, é difícil aquela pessoa, porque tem uma barreira ali. Barreiras de defesa, barreira para não sentir dor, barreira para não sofrer. Ela é um encaixotadinho que ela mesma se colocou dentro desse local para se proteger. Tem até um livro, que depois eu vou deixar aqui nos comentários, que vai falar bastante dessa função da proteção e que a gente vai se fechando na armadura. Tem também outra coisa que a gente pode chamar de herança emocional, né? Que as pessoas costumam chamar de destino. Ah, na minha família é assim mesmo. Ah, na minha, todo mundo lá é assim. Será que seu jeito de amar é realmente uma escolha ou uma adaptação sofisticada das dores que você já viveu? E aí vem uma resposta provocadora. Às vezes, aquilo que você chama de personalidade é apenas uma estratégia antiga de proteção e que nunca foi revisada. O que você chama de realidade, muitas vezes é aquilo que você viu seus pais fazerem, seus avós fazerem, as suas tias fazerem, todo mundo fez e você está repetindo. Mas é uma estratégia deles. Como eu disse, a frigideira grande está aqui do lado e você continua fritando o peixe com o rabo para fora na frigideira pequena. Esta estratégia que você pode estar inconscientemente repetindo, essa estratégia servia para eles. Você pode criar a sua própria estratégia, né? A gente pode confundir amor com sobrecarga. Quantas a gente pode confundir amor com fraqueza? Vulnerabilidade com fraqueza? Quantas pessoas foram elogiadas por suportar tudo, silenciar tudo, administrar tudo e depois se perguntam por que não conseguem descansar, ser leve dentro de uma relação? Tá tudo calmo, tá tudo tranquilo, tá tudo em paz. Aí você acha que tem algo errado, né? Você não consegue, nunca viveu isso? Como assim? De onde vem isso? Vem daquele excesso de fazer tudo, de suportar tudo, de silenciar tudo, de controlar tudo. E quando você fica num momento que você não precisa disso, você sente, cadê meu chão? Né?
Nem tudo que foi normal, nem tudo que a gente viveu foi saudável. Nem tudo que foi vivido, repetido, precisa e merece ser perpetuado. Mas lindo de tudo é que cada um tem uma vida para fazer dela o melhor. E eu te pergunto, está fazendo da tua vida o melhor? Ou você está repetindo o que já fizeram e você é só uma cópia? Nem vou dizer aperfeiçoada do passado, porque você ainda pode estar continuando fritando peixe com o rabo para fora e com a frigideira do lado. Nem tudo que foi repetido merece e precisa ser perpetuado. O convite aqui é para você tomar posse da sua vida e fazer as escolhas que são suas. Os seus antepassados fizeram as escolhas que foram deles. Quem é você de verdade? Quando você vai escolher ser dono de si, dona de si de verdade, com propósito, com objetivo, conhecer e falar, eu quero fritar na frigideira pequena porque eu quero mesmo, mas o recurso está aqui do lado. Ou você, vou fritar na maior porque o recurso está do lado e eu mereço e posso tomar posse desse recurso. Nem tudo que a sua família chamou de amor era de fato um amor maduro, um amor saudável. Essa reflexão é muito importante. Os maiores problemas que a gente encontra não é pela falta do amor, é pelo excesso do amor. E o convite fica aqui também, você amar com equilíbrio. Lembra a segunda lei da troca das ordens de Bert Hellinger? Né? Primeiro você quer pertencer. Para pertencer, muitas vezes você acaba fazendo amando demais, dando demais. Tem que ser em equilíbrio. Muitas vezes a gente tem soluções da advocacia mesmo. Quantos processos judiciais são resolvidos através da compreensão sistêmica do que está acontecendo? Entender o jogo de interesses que está ali atrás. Não é o dinheiro, gente. As pessoas querem ser vistas, elas querem ser amadas, elas querem ser percebidas. E o amor maduro promove isso. Às vezes as pessoas estão lá brigando por dinheiro e era medo, era dependência, era o silêncio, era controle, era sobrevivência. Ela não sabia lidar de outra forma. E ela está cobrando, ela não está cobrando dinheiro, ela está cobrando ser vista, ela está cobrando essa dependência que ela teve emocional e que não foi correspondida. Ela está cobrando aquele silêncio das coisas que não foram ditas. Dá para entender? O que está por trás de um problema nunca é o problema que se é apresentado. Ele está sempre na camada mais profunda. E o nosso trabalho como terapeuta é ir além, é pesquisar, é diagnosticar, é investigar, é levantar hipóteses, possibilidades, entender de onde vem tudo isso. E há uma ilusão muito boba, muito comum, que é perceber, que é achar que perceber o que existe já basta. Então tem pessoas que querem saber por quê de tudo, e o que elas fazem? Na hora que ela descobre o porquê, ela fala, é por causa disso. Mas é porque meu pai era assim. Gente, saber o porquê é um primeirinho passo. Os demais passos vêm de aprender a saber o porquê. Conhecer esse porquê, a raiz desse porquê e fazer a escolha do que você quer. Perceber apenas não basta. Perceber é só abrir a porta. Depois de perceber, é preciso iluminar o seu caminho. É uma nova transformação que está chegando. Que exige de quê de você? Exige decisão, exige prática, exercício e repetição das novas escolhas que você está fazendo. Autoconhecimento sem reposicionamento vira apenas lucidez impotente. Sabe aquela pessoa que sabe tudo, mas tudo ela sabe. Tudo que você comenta, ela tem um porquê. Mas se a vida dela não é o porquê que ela sabe. Então a gente precisa saber o porquê, perceber, nomear, escolher e repetir até virar hábito, até fazer parte da nossa rotina. A mudança é um processo, a transformação é um processo.
E só os corajosos, colhem esses frutos. Mas começa sempre pelo começo. Eu pergunto, você quer mesmo mudar ou quer apenas aliviar o desconforto, sem perder aqueles velhos mecanismos que te mantêm no controle? Sim, porque a mudança nos tira do controle. A mudança, ela nos provoca a olhar de um outro ângulo, a nos perceber de um outro ângulo e enxergar, nossa, aquela Lígia controla tudo desse jeito, uau! Isso é bom? Em todo momento, não. Muita gente se diz que quer um amor leve, quer uma vida leve, que quer viver em paz, que quer uma vida assim mais fluida, mas continua tomando decisões com base no medo. E o amor que é construído no medo não traz paz. E isso não é só o amor afetivo, é o amor consigo próprio. As decisões que você toma contigo, elas estão baseadas no medo. Eu vou fazer isso porque senão, qual é? Senão, você entende? Você tem que fazer, eu escolho isso porque é bom para mim, porque este momento é um momento que eu entendo como o mais importante e necessário eu tomar essa decisão. É sair desse campo de gerenciamento por ameaças. E o convite aqui do título que eu coloquei hoje é liderança e relacionamentos. Mas eu quero te convidar para você liderar os seus próprios sentimentos, as suas próprias emoções. Eu quero aqui te convidar a ter aquela maturidade que não aparece no currículo. É a liderança emocional. E liderança emocional não é falar bonitinho sobre sentimentos, é conseguir sustentar conversas difíceis, sem fugir, sem se alterar. É acolher essa própria verdade, sem se abandonar. E sem se abandonar é sem se negligenciar. É acolher a verdade sem se abandonar. É permanecer inteira, mesmo quando o outro não corresponde à sua expectativa ou à própria expectativa que ele propôs. Porque somos seres humanos falhos. Estamos todos aqui em processo de melhoria, em processo de evolução. E a gente precisa parar de terceirizar as nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas falhas para o outro. A responsabilidade das feridas que nós temos são nossas e precisam da nossa presença, precisam da nossa consciência e precisam da nossa coragem. E como eu sempre digo, o outro é sempre um espelho, um mestre, que tudo aquilo que eu vejo no outro que está me incomodando é aquilo que em mim pede socorro para ser trabalhado. Aí eu te pergunto, quem está dirigindo a sua vida afetiva hoje? A sua consciência adulta ou as suas feridas infantis? Enquanto uma ferida dirige escolhas, você não ama em liberdade. Você reage em repetição. Vou repetir. Quem está dirigindo a sua vida afetiva hoje? A sua consciência adulta ou as suas feridas infantis? Enquanto uma ferida dirige as nossas escolhas, nós não amamos com liberdade. Nós simplesmente reagimos. Então, quando você se perceber em padrões de reatividade, está muito ligado com repetição. E se você está repetindo, são padrões. Você está repetindo lealdades invisíveis. E fica a reflexão. Você ama com a consciência adulta ou com as feridas infantis? Você ama com maturidade emocional ou você ama no ataque, na defesa e no controle? Como que você está
gerenciando, liderando as suas emoções. Se você quiser saber mais, me chama no privado que nós temos como ajudar você. E seja sempre bem-vindo ao nosso Café com Terapia, as nossas pílulas semanais de informação, conhecimento e reflexão. Desejo para você uma semana muito produtiva, onde você possa realmente exercer a liderança das suas emoções e transportar por onde você passar. Obrigada.